Oi, gente! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre moda brasileira, mais especificamente sobre um dos maiores ícones da nossa moda nacional. Eu tô falando da mulher que foi a primeira estilista a se inspirar na cultura brasileira, nas nossas raízes para fazer moda, e que se estivesse viva, este ano estaria completando 100 anos. E a história dela é tão incrível que, além da moda, ela se mistura com um dos momentos mais difíceis da história recente do nosso país. O Crônicas da Moda de hoje te conta a história de Zuzu Angel. Se você já é fã dos conteúdos aqui do Crônicas da Moda, deixa o seu like aqui embaixo nesse vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e chegar a cada vez mais pessoas. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora, porque você sempre fica sabendo quando tem novidade por aqui. E segue o Crônicas da Moda lá no Instagram também para ter muita curiosidade sobre moda na sua timeline. Zuzu, ou melhor, Zuleika, era uma geminiana que nasceu no dia 5 de junho de 1921 na cidade de Curvelo, no interior de Minas Gerais. Ela viveu a infância e adolescência em BH e sempre adorou costurar desde pequena e costumava fazer roupas para suas amigas, primas e conhecidas. Ela tinha um temperamento bem forte e desde criança já mostrava que ia ser uma mulher decidida, característica que infelizmente não era valorizada nem bem vista nas mulheres daquela época. Zuzu era tão retada que chegou a ser expulsa do colégio de freiras onde estudava e se tornou campeã de natação. Aos 22 anos, Zuzu conheceu Norman Angel Jones, um americano que estava no Brasil a serviço do governo dos Estados Unidos para negociar cristal de rocha. Zuzu tinha um tio que trabalhava na área dos minérios e foi na casa dele que os dois acabaram se conhecendo. Zuzu e Norman se casaram e vieram morar na minha maravilhosa terrinha Salvador, diretamente de onde vos falo, e aqui nasceu o primeiro filho do casal, o Stuart Angel, que vai ter um papel importante na nossa história mais pra frente. Depois a família se mudou para o Rio de Janeiro e lá nasceram as duas outras filhas do casal, Hildegard e Ana Cristina. Bom, agora que ela tem casa arrumada e as crianças estão crescidinhas, é hora de voltar a costurar. Mas antes de falar das criações de Zuzu Angel, a gente precisa entender o contexto que ela estava inserida no quesito moda naquela época. Na virada dos anos 50 para os 60, a moda não era nada diversificada. Você tinha uma silhueta que claramente dominava, que era saia rodada, cintura fina e bem marcada e o corpete super ajustado no corpo, herança, ainda resquícios do New Look de Christian Dior, que já tinha sido lançado há mais de 10 anos. Além disso, o tipo de tecido, as cores, as estampas, tudo era muito igual, muito padronizado. No Brasil, a moda era dominada por homens, basicamente por Clodovil e Denner Pamplona, que vestiam as mulheres mais importantes do país, tipo Elis Regina, Maísa, né? Principalmente Denner. E eles faziam uma moda muito copiada da Europa, né? Eles olhavam para fora, para o exterior, para Paris, para se inspirar, até porque todos eles queriam seus Balenciaga, os Dior da vida. Essa coisa de você se inspirar na cultura local, nas raízes brasileiras, não existia até Zuzu chegar. A primeira peça que Zuzu Angel criou nessa sua nova fase foi uma saia feita com pano de colchão. Pano de quê? Pano de colchão, esse pano que tá aí no seu colchão da sua cama. Hoje a maioria deles é branco, né? Mas antigamente era comum que eles fossem coloridos ou tivessem alguma estampazinha. Era uma matéria-prima bastante inusitada, mas ali Zuzu encontrou uma coisa que ela não via nos outros tecidos. Uma estampa inovadora, que era rosa, verde e bege com vários pássaros. Bom, a peça fez um sucesso enorme, né? Até porque era super diferente de tudo que se encontrava nas lojas, nos outros estilistas, nas costureiras. E a partir daí, Zuzu abriu a sua oficina de costura em casa, chamada Zuzu Saias. O primeiro grande salto que Zuzu Angel deu na sua carreira como estilista, ou melhor, como estilista não, como costureira, porque era assim que ela gostava de ser chamada. Esse primeiro salto foi quando ela conheceu Sara Kubitschek, esposa do Juscelino Kubitschek, o famoso JK, que em 1956 era recém-eleito presidente do Brasil e se mudava de Minas Gerais para o Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. Na comitiva que veio com ele de Minas para o Rio estava uma tia de Zuzu, afinal a família dela era de lá. Então a primeira-dama, Dona Sara, fundou Pioneiras Sociais, que era um projeto social onde um grupo de mulheres se reunia para costurar, confeccionar roupas para crianças carentes. E aí a tia de Zuzu disse: vem minha filha, vem participar desse negócio que é bom que você conhece umas pessoas importantes. E Zuzu foi lá participar, conheceu a primeira dama e essa relação foi evoluindo e eu sei que Zuzu passou a costurar
tanto para Dona Sara como para suas duas filhas. Já imaginou você ser praticamente a estilista da primeira dama? Em 1960, Zuzu se separa do Norman Angel, ou seja, ela se torna uma mulher desquitada, algo que exigia uma coragem enorme para a época, porque o julgamento era pesadíssimo. E aí ela se muda para uma casa maior e faz lá o seu maravilhoso ateliê. E agora, com mais espaço, Zuzu vai aumentando a sua produção, né? E os seus desfiles passaram a ser os mais comentados da sociedade carioca. Faziam um sucesso. Nas suas criações, ela usava e abusava de materiais como chita, seda, renda, fuxico, contas de madeira, muitas cores, bambu, tecidos com estampas regionais de papagaios, araras, frutas e flores. Eram elementos que eram completamente desvalorizados pelos outros estilistas, não eram nem considerados elegantes. Mas com Zuzu esse cenário mudou e ela começou a fazer tanto sucesso, mas tanto sucesso, que a marca dela começou a ter repercussão internacional no prêt-à-porter de luxo e ela passa a exportar para vários países, como Estados Unidos, Canadá, África do Sul e vários outros. Gente, as gringas que vinham passear no Rio de Janeiro nos anos 60, todas iam parar no ateliê de Zuzu Angel. Era tipo assim, parada obrigatória da viagem, era a parte assim mais descolada e cool, né? E não era qualquer gringa não, viu? Era Liza Minnelli, que era atriz de Hollywood, né, cantora, Jean Shirton, que era modelo ícone dos anos 60, junto com Twig. Era só assim, mulheres top. E Zuzu foi além. Mais do que exportar suas peças e vender para essa clientela super famosa, ela começou a fazer desfiles internacionais. Em 1970, ela foi apresentar uma coleção em New York a convite da Bergdorf Goodman, uma loja de departamentos de luxo que fica lá na Quinta Avenida. O desfile foi batizado de Maria Bonita e ela apresentou looks inspirados nas baianas, nas cangaceiras, com vestidos de algodão colorido que fizeram tremendo sucesso. A crítica especializada rasgou elogios a Zuzu, afinal tudo que ela trazia ali era novo e muito irreverente. Se aquelas criações já causavam aqui no Brasil, tu imagina lá fora. Bom, e claro que com esse sucesso apoteótico, não demorou para Bergdorf Goodman convidar ela para vender suas peças na loja. E depois dessa, Zuzu ficou super estourada, né? Ela deu entrevistas para vários lugares, inclusive em uma entrevista para o The New York Times, ela diz assim: "No meu país, eles pensam que moda é frivolidade, futilidade. Eu tento lhes dizer que moda é comunicação. Gente, isso só mostra o quanto ela era uma mulher de vanguarda que estava à frente do seu tempo. Porque a gente fala hoje que moda é comportamento, comunicação, uma forma de expressão, pode parecer muito óbvio, né? A gente ouve isso por aí em vários lugares, mas em 1970 ninguém falava disso sobre moda, então Zuzu já estava muito pra frente. Mas tem outra frase dela que ela falou numa outra entrevista que eu acho ainda mais interessante. Ela diz assim: "O caminho para a libertação da mulher está na negação da própria moda que a escraviza." Eu acho essa frase muito legal para a gente pensar nos conceitos de liberdade e prisão na moda. Não é que espartilho, salto alto, saia rodada ou sutiã sejam a prisão. Prisão é a obrigatoriedade que você tem de usar isso. E como a gente viu lá nos anos 50 e 60, a moda não tinha muita variedade de estilos e de peças para uma mulher escolher. Falando assim num contexto geral, a gente só começa a se libertar dessas amarras da moda, né, de ter mais liberdade, né, para escolher as peças que usar, a partir dos anos 60. E desde então a gente vem percorrendo um longo caminho por aí. Hoje a gente tem muito mais liberdade e menos imposições no vestir, mas alguns paradigmas ainda precisam ser quebrados. Por exemplo, até hoje nós mulheres somos obrigadas a usar bolsas, porque as nossas roupas não têm bolsos ou quando tem são muito pequenos. Não cabe celular, não cabe carteira, não cabe chave, não cabe álcool gel, diferente da roupa dos homens, que é pensada para ter bolsos grandes, porque eles não usam esse apetrecho que nós usamos, que é a bolsa, né? Então eles precisam dos bolsos grandes para guardar as coisas deles. E ninguém está pensando nisso pra gente, de nos dar essa opção de, olha, você quer usar bolsa? Use e seja feliz, mas se você não quiser, temos bolsos nas suas roupas para você guardar suas coisas. Então, quando o Zuzu fala que a liberdade da mulher está na negação da moda que a escraviza,
ela está falando da negação dessa imposição. E para isso acontecer, você precisa ter opções. E foi justamente o que ela deu às mulheres da época. Ela criou uma nova moda, um outro estilo, fora daquele padrão, mostrando que existia também um novo jeito de ser elegante e fashion. As peças de Zuzu Angel eram práticas e funcionais, com saias mais curtas, barriga de fora e até peças que dispensavam o uso do sutiã. Bom, mas no ano de 1971, tudo mudou na vida de Zuzu. Nós estávamos vivendo os anos de chumbo, que foi o período mais difícil e hostil do regime militar no Brasil. O filho mais velho de Zuzu, Stuart Angel, que eu falei lá no início do vídeo, era um estudante de economia que se envolveu na luta armada contra a ditadura, sendo militante do movimento revolucionário 8 de outubro, o MR8. No dia 14 de maio de 1971, Stuart foi preso e torturado até a morte. Mas não falaram o que fizeram com ele. Simplesmente o levaram e ninguém sabia o que tinha acontecido. Zuzu entrou em desespero, achando que o filho estava preso e começou a recorrer a todas as instituições e pessoas com quem ela podia falar para saber alguma informação sobre o paradeiro dele. Ela só soube dos horrores que aconteceram com o filho quando recebeu uma carta de Alex Polar, ex-companheiro de militância e de carceragem de Stuart, que contava que ele havia sido torturado e que estava morto, mas que não sabia o que tinham feito com o corpo. Mesmo com toda a dor, Zuzu não descansou. Ela ia pressionar o governo militar de todas as formas possíveis para que eles lhe informassem o que havia acontecido com o filho dela e pelo menos lhe entregassem o corpo para que ela pudesse dar um enterro digno. Ainda em 1971, Zuzu organiza um desfile protesto na Embaixada do Brasil em Nova York. Na época, havia uma regra que proibia você de falar mal do Brasil no exterior. Então, fazer o desfile na embaixada era uma boa estratégia, porque você conseguia chamar a atenção internacional para o que estava acontecendo no Brasil com a ditadura e a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos era considerada território brasileiro. Esse foi, sem dúvida, um dos desfiles mais arrasadores dela. As modelos entraram na passarela com vestidos de algodão fluido que tinham bordados de capes, tanques de guerra, pássaros engaiolados, anjos entristecidos e manchas de sangue. Os desenhos dos bordados eram coloridos e delicados, como se tivessem sido feitos por uma criança, mas a mensagem triste e revoltante não poderia ter sido mais clara. O próprio look que Zuzu usou no desfile era uma forma de protesto. Ela estava usando um vestido preto com um cinto com 100 crucifixos. Onde passava, Zuzu distribuía santinhos com a foto do filho morto. Certa vez ela chegou a furar o cerco de segurança em torno do secretário de governo americano que estava de passagem pelo Brasil para lhe entregar uma carta. Afinal, Stuart também era cidadão americano e ela esperava que o governo dos Estados Unidos pressionasse o Brasil para que contassem o que havia acontecido com Stuart. Nesse meio tempo, claro que a vida e a carreira de Zuzu seguiram, né? Em 1973, ela abriu uma loja no Leblon com a presença ilustre da atriz Liza Minnelli, que a essa altura já era sua fiel cliente. Mas o seu principal objetivo continuava sendo reaver o corpo do filho morto. E claro que com todo esse burburinho que ela causou, ela passou a ser vigiada e perseguida pelo governo militar. Percebendo que o cerco em seu entorno se fechava, Zuzu escreveu uma carta a diversos amigos, entre eles o compositor Chico Buarque, em que ela dizia a perseguição que estava sofrendo e falava para eles ficarem atentos, porque se ela aparecesse morta por acidente ou alguma outra causa, provavelmente o governo militar estaria por detrás. E não deu outra, né? No dia 14 de abril de 1976, Zuzu Angel sofre um acidente na Estrada da Gávea, no Rio, e morre no local. Quando souberam do acidente, os amigos para os quais Zuzu tinha encaminhado o bilhete se reuniram na casa de Chico Buarque e datilografaram a mensagem que Zuzu tinha passado para eles e encaminharam para vários jornalistas e políticos na esperança que eles ajudassem a cobrar uma resposta do governo militar. Na época, tentaram dar a causa da morte dela por bebedeira ou porque ela tinha dormido ao volante, mas em 1998, a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos durante a ditadura reconheceu o regime militar como responsável pelas mortes de Zuzu e Stuart Angel. Através de depoimentos de testemunhas, descobriu-se que o carro de Zuzu foi jogado para fora da pista por um outro veículo pilotado por agentes da ditadura. As certidões de óbito de mãe e filho foram alteradas para a morte não natural, violenta, causada pelo Estado brasileiro. Gente, se tem uma coisa sobre moda que toda essa história de Zuzu Angel nos mostra é o
quanto o conceito de moda pode ser amplo. Se Zuzu queria mostrar pra gente que moda é comunicação, ela mostrou muito mais do que isso, porque ela mostrou que moda é protesto, moda é informação, moda é libertação e pra mim, acima de tudo, moda é arte. Eu espero que vocês tenham gostado da Crônica da Moda de hoje e agora é a vez de vocês mandarem ver aqui nos comentários. Me contem o que acharam do vídeo, o que acharam da história de Zuzu, o que mais vocês querem saber sobre ela, que eu sempre adoro responder vocês por aqui. Um beijo e até a próxima!